Estamos de volta aqui em mais uma edição daqui, ó, Fórum Regional de Diversificação Econômica de Minas Gerais, terceira edição, hein? Começou lá em Ouro Preto, passou por Conselheiro Lafayette, agora nós estamos falando já em nível estadual. E vamos jogar para a câmera ambiente aqui, para você ver como é que está o movimento. Grande parte das pessoas estão na palestra, né, no que acontece no auditório aqui do Sebrae, mas tem aquele movimento, aquele network rolando aqui também. E para a gente falar sobre ambiente, estou aqui ao lado do Caio Esteves, que fez uma palestra há pouco, da Blue Consult, falando sobre Play Brand e Place Making. Isso aí. E isso fala sobre ambiente, né? Sobre o preparo também dos ambientes para as adversidades. Tem até, né, a questão de gestão de crise, não acontece só quando a crise está acontecendo, não. É pensando bem antes para saber como proceder se houver um sinistro, algum tipo de problema. É basicamente isso, Caio? Exatamente. No fim das contas, o que a gente quer é pensar em lugares que sejam mais dinâmicos, adaptáveis, para enfrentar as diferentes crises, ou como a gente costuma dizer, as incertezas que vão acontecer, que a gente quer não. Né? O futuro ele é incerto e a gente tem que entender, explorar essas possibilidades para conseguir, na medida do possível, antecipar esses desafios para, desde já, começar a dar soluções e criar sistemas para quando o evento extremo, para quando ele aconteça, a gente saiba como lidar com ele. Seja ele climático, seja ele econômico, seja ele sanitário e assim por diante. Né? Então, a gente fala, no fim das contas, a minha palestra foi bastante sobre isso, por mais que ela tenha o tema Place Brand e Place Making, a abordagem que a gente estava discutindo é da chamada cidade antifrágil, que é o que a gente quer como objetivo final, que é um lugar dinâmico, adaptável, preparado para lidar ou para evoluir a partir das crises, dos eventos extremos. E o Place Brand e Place Making, assim como o futurismo estratégico, são os caminhos, as abordagens, os métodos para que a gente alcance esse objetivo final, que é ter um lugar onde as pessoas possam exercer sua plenitude e que, por sua vez, que o lugar não fique frágil, não fique, ou que entre em colapso frente a um evento extremo de qualquer natureza. Bem, o avião foi feito para voo cruzeiro, mas também preparado para turbulências, né? Exatamente. Aliás, o avião é uma ótima metáfora, porque a gente fala, esse pensamento de cidade antifrágil, uma cidade que evolui através evolui com os problemas, né, entende, abraça a incerteza, evolui a partir delas. E pode parecer um conceito um tanto abstrato, mas a aviação comercial é o segmento que melhor trabalha com esse conceito. A gente tem uma única certeza, a partir de uma vez que aconteceu um acidente, a única certeza que a gente tem é que, uma vez que saiu o relatório de investigação do acidente, voar fica automaticamente mais seguro. Porque eles podem ocorrer outros erros, outros problemas, mas aqueles que aconteceram nunca mais vão acontecer de novo. Ou seja, a aviação comercial é um exemplo clássico de um segmento antifrágil. Então, o que a gente quer para as cidades, o que a gente discute para as cidades, é essa ideia de você conseguir criar sistemas que não só sobrevivam, mas também evoluam a partir ou após eventos traumáticos extremos de qualquer natureza. Eu acredito que situações como uma pandemia que parou o mundo seja um grande exemplo para estar falando sobre isso, né? Porque estava tudo muito tranquilo, o mundo estava, né, com a sua globalização, enfrentando seus desafios, mas ali foi uma virada de chave, né? Foi. Quando eu falo de explorar os futuros, eu falo exatamente sobre isso. Porque a pandemia, a coisa mais maluca disso tudo, é que, assim, não foi a primeira pandemia que aconteceu no mundo. Né? Há quem diga que foi a sétima, há quem diga que foi a nona, depende do autor, ou seja, a gente já passou por isso. Então, assim, a gente tem uma necessidade de, primeiro de tudo, aprender definitivamente com as informações que a gente já tem, ou seja, com a história, com o passado, e, ao mesmo tempo, explorar, pesquisar, explodir conceitualmente as possibilidades de futuro para que a gente consiga antever essas coisas e preparar o caminho caso isso aconteça. Na verdade, o que eu venho defendendo bastante é que a gente pare de pensar de forma tão linear e comece a pensar... o exemplo que a gente usa é o pensamento rizomático, que é o rizoma, que é aquela vegetação, aquele arbusto que você não sabe, diferente da árvore, que tem tronco,
né, os galhos e as folhas, você não sabe muito bem onde começa, onde termina, a hierarquia não é muito clara, ou seja, é entender que tudo está interligado e que tudo tem o mesmo peso, a mesma importância ao mesmo tempo. Então, é mudar um pouco a chave e entender que você tem que pensar o tempo inteiro em passado, presente e futuro de forma consistente e corriqueira e não só esquecer do futuro, pensar no hoje, esquecer do passado, ou seja, ser de fato menos linear e ter um pensamento mais complexo, porque essa complexidade é que vai fazer com que a gente consiga, através de soluções simples, se preparar para momentos extremos. Bem, Caio, nós vivemos aí uma certa tranquilidade, entre aspas, da mineração, né? Nós temos uma mineração muito forte em Minas Gerais e esse encontro que nós estamos vivendo aqui, que é o Fórum de Diversificação Econômica, é voltado principalmente para cidades que têm uma dependência da mineração, mas não estão diversificando como deveria para, caso venha acabar o minério, ou então enfrentar outras situações. A pensar aí no minério já tem ali nós temos aqui X anos de lavra aqui para poder trabalhar. Mas outras situações podem acontecer. Por exemplo, surge uma nova tecnologia, tal minério não é mais importante, o preço dele caiu na bolsa. Exatamente. Isso é um desafio que faz muito sentido a gente conversar aqui em Minas Gerais por causa disso. Porque muitas vezes, começa por aí, né? Mas, assim, pensar em um único vetor já é um equívoco. Porque a situação mais frágil que pode acontecer é você ter um vetor de desenvolvimento econômico único e apostar tudo naquilo. Já dizia as vovós de todo mundo, não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que muitas vezes as cidades, eu já tive essa conversa com várias cidades, elas falam, não, mas a minha lavra aqui tem mais 80 anos. Eu falo, amigo, 80 anos do ponto de vista físico, mas do ponto de vista cultural, será que tem 80 anos? Será que o minério que sai daqui vai ser relevante daqui a 80 anos? A gente não sabe. Então, assim, pensar no futuro, explorar as possibilidades de futuro, é justamente pensar, por exemplo, o que aquela cidade pode ser além da mineração, ou além daquele minério específico, ou além daquela atividade econômica. Isso é garantir, ou pelo menos trabalhar para, né, a garantia de uma cidade pulsante e dependente de uma atividade econômica específica, que, como você falou, tem várias possibilidades, vários pontos de fragilidade, porque é uma só. Então, essa é uma discussão que Minas deveria promover, já está promovendo, felizmente. Eu participo de alguns projetos que em cidades cuja mineração é um dos principais ativos, e as cidades estão entendendo que a gente precisa ir além desse vetor que é tão importante, tão robusto, né, tão relevante para a economia local, mas que a gente tem que entender, inclusive, usar esse próprio cenário econômico positivo que a mineração, quando está no seu auge, é capaz de promover nas cidades, para começar a desenvolver outros vetores para no momento onde essa mineração possa cair, possa entrar em declínio. Já tem alguns exemplos, né, alguns casos de sucesso com a aplicação dessas iniciativas? A gente trabalhou um projeto super bacana em Paracatu, que é uma cidade mineradora, mas que começa a ter uma visão já de fim da mineração, ou seja, para onde que pode ir quando a mineração acabar, que ainda não é uma coisa agora, mas enfim, já está começando a olhar para isso. A gente está começando a trabalhar na própria Mariana, que é o que a gente pode fazer além do que já existe hoje como vetor econômico. Então tem alguns trabalhos em curso. Assim, Paracatu é um bom exemplo, que é uma cidade muito simpática, culturalmente riquíssima, e que está entendendo que a cultura, a gastronomia são elementos que podem ser tão relevantes quanto a própria mineração, e podem no futuro de longo prazo, inclusive tentar equilibrar esse jogo para que a cidade continue sendo relevante como ela é hoje. Caio, o primeiro passo a ser dado é mudar essa cultura, porque nós temos cidades vivendo essa realidade, bem próximo aqui de Belo Horizonte, né? Já temos muitas cidades vivendo essa realidade de ter uma grande receita, mas não ter grandes iniciativas para diversificar sua economia. Mas essa cultura, né, esse comodismo, é a principal barreira nesse momento? É.
A gente brinca que tem o mundo como um todo, ele tem um pensamento que é presentista. Ou seja, eu me preocupo com o hoje, e meu hoje está garantido, eu não entro muito na reflexão, na discussão sobre o futuro. Porque pensar sobre o futuro dói, né? Dá trabalho. Nem sempre o que vai se deslumbrar num exercício de futurismo estratégico é positivo. Você vai ter embates com possibilidades que são trágicas. Mas é esse embate, é essa reflexão que vai fazer com que você consiga se preparar para caso isso aconteça. E outra coisa que eu acho muito, muito importante nessa discussão é que explorar os futuros é também não só se preparar para o que de ruim pode acontecer, mas é discutir qual é o meu futuro preferível, ou seja, qual seria o cenário onde a minha cidade estaria vivendo a sua plenitude, ou seja, qual que é o lugar como é esse cenário onde eu quero chegar. Eu já pensei, eu já refleti sobre isso, mas eu não consegui refletir sobre isso, eu nunca vou saber como alcançar ou como chegar nele. Eu fico trabalhando para resolver pequenos problemas e esqueço um cenário maior, que é, eu tenho a capacidade, eu tenho a potência para ser desse jeito. E às vezes eu esqueço e vou ficar o tempo inteiro trabalhando nas periferias do problema, porque eu não consegui parar por uma questão cultural, eu concordo com você, para entender o que a minha cidade é capaz de ser, capaz de fazer. Bem, outro problema que nós tivemos uma situação assim que ganhou manchete no mundo inteiro, que é uma questão climática ambiental do sul do país, né? Então, assim, é algo pontual, que foi para uma região, mas também um objeto de estudo bem interessante para dar uma qualidade de vida para as pessoas. Claro, está diretamente ligado com tudo isso que a gente está falando. Eu abri minha palestra falando sobre isso, né? Sobre o chacoalhão que a gente tomou em 2020 com a pandemia e o outro 2024 com as enchentes no Rio Grande do Sul. E nenhum dos dois eram cisne negros, né? Ou seja, eram coisas que eram impensáveis, imprevisíveis. A gente já sabia que isso podia acontecer, mas é a nossa dificuldade de se preparar para algo que está um pouco além do nosso campo de visão atual, presente, no dia a dia. Mas discutir, infelizmente, a gente viveu um exemplo que comprova a necessidade de se discutir tudo isso, porque teve situação, tem lugar no Rio Grande do Sul que está discutindo mudar a cidade inteira para outro lugar, porque não consegue imaginar uma forma de reconstruir naquele mesmo lugar onde a cidade foi afetada. Então, quer dizer, olha o impacto que isso tem. Olha como a gente tem que pensar os desdobramentos, a evolução e para onde vai a nossa cidade, porque esse tipo de coisa pode acontecer. E, infelizmente, isso deixou de ser um exercício conceitual para ser algo que a gente está tendo que lidar agora. Já está em curso. Né? Não só a parte de assistência, mas a parte de reconstrução e entender como essa reconstrução vai se dar para que isso não volte a acontecer. E agora a gente tem que entender, vamos ver se a gente aprendeu a lição, e começa a pensar não só na enchente, mas também na seca, também no incêndio, também em problemas sanitários, porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro. E essa é a diferença clássica entre explorar o futuro e ficar olhando só para o passado. A gente tem que aproveitar. É horrível falar aproveitar a oportunidade diante do cenário de calamidade. A gente tem que, a partir desse ponto de inflexão trágico, entender que a gente tem que errar erros novos. Entendeu? Então, assim, não dá para agora. Então agora eu entendi que eu tenho que pensar na cidade para isso, então agora eu vou preparar a cidade totalmente para enchente. Mas daqui a um ano não é enchente, é a seca. O que faz? Eu sofro igual. Eu preparei o tempo inteiro. Eu falo isso porque eu, sendo de São Paulo, a gente passou, nem se compara em escala, intensidade, mas a gente se preparou durante anos para as enchentes, porque São Paulo chovia muito e enchia tudo. Aí fizeram um monte de piscinão, um monte de coisa, e de repente a gente teve 2 ou 3 anos de seca gravíssima e que ninguém tinha que racionar a água, lugares que não tinham fornecimento de água, bairros que ficaram semanas, dias sem água. Aí você pergunta, mas a gente está preocupado com a chuva. Então, amigo, não pode se preocupar só com a chuva. Pediu tanto para parar de chover que parou mesmo. Parou. Exato, rezou tanto para parar de chover que parou de chover de verdade. Então, assim, a gente tem que entender
que não dá mais para... Não é só uma coisa que pode acontecer, a gente tem que estar preparado para a incerteza como um todo. E por mais que a gente não vá conseguir, evidentemente, prever os cenários, a gente tem que, no minimamente, explorar as possibilidades para ter o máximo possível desses cenários minimamente imaginados, para conseguir criar algo que seja capaz de dar o mínimo de resposta. E as pessoas falam para mim, às vezes, cara, você quer que a gente comece a fazer obra para 10 cenários diferentes? Não, não é obra. É você criar modelos mentais e sistemas de atuação que muitas vezes não requer uma construção, um tijolo, é só um processo interno de governança, de gestão, de formas de lidar com a crise, que são mecanismos que, uma vez necessários, são postos em prática. E, de novo, exemplo do Rio Grande do Sul. Um dos principais problemas do Rio Grande do Sul foi que não conseguia chegar, foi de logística. Não se conseguia chegar com a doação e com o alimento, com as necessidades básicas nas pessoas. Essa é uma coisa que dá para ter pensado antes. Uma vez diante de uma crise climática, qual é a logística que a gente pode disponibilizar? Qual é o modelo de governança que eu posso ter? Como que o governo do Estado se descentraliza para atuar numa área específica que vai ter problemas de inacessibilidade? São modelos que são conceituais, não requer nada de construção ou de hardware. É uma questão de entender a organização. E a gente precisa começar a aprender com esses problemas e começar a desenvolver esses processos. Conversamos aqui com o Caio Esteves, que apresentou aqui uma palestra realmente para reflexão. Reflexão, porque não se joga o jogo de xadrez, você não mexe uma peça sem pensar diversas possibilidades que o adversário vai mexer, né? Calcular 37 possibilidades de movimento do adversário, é isso aí. Senão você pode ser surpreendido. Exatamente. Né? E levar um checkmate. Muito logo, muito cedo. Obrigado, viu, Caio? Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer. Você pode acompanhar os nossos podcasts também, todas as informações deste Fórum de Desenvolvimento Econômico, e é claro, né, esse fórum também que fala sobre a diversificação econômica que acontece aqui no Sebrae pelas redes da Federaminas, que é a promotora do evento, e também pelas redes do Fórum. Então pode acompanhar, porque tem muito assunto bacana, muitos temas bem legais, como esse agora debatido aqui com o Caio, que faz você pensar um pouquinho na sua forma de agir e na forma de agir da sua comunidade.